Voltando para o nosso curso de programação em C, na aula passada a gente verificou sobre a estrutura básica de um programa e agora vamos verificar as variáveis. Nessa aula 2, vamos iniciar com identificadores, comandos, constantes, tipos de variável, atribuição de valores, scanf e exercício. Identificadores. Sempre que a gente for nomear uma variável, uma constante ou função, a gente tem algumas regras de nomenclatura. Então, o identificador sempre vai começar com uma letra ou underline. Na linguagem C, é uma diferença entre letra maiúscula e letra minúscula. Por exemplo, uma variável do tipo int, num, tudo minúsculo, ela é diferente do int, toda maiúscula. A gente não pode digitar caracteres especiais e também espaço entre palavras. Vamos ver na prática os identificadores. Então, válidos, o A maiúsculo ou A minúsculo, a palavra número. Quando tem duas palavras, você pode ou deixá-las unidas ou colocar um underline, x, y, z, ou começando com underline, underline, idade. Não pode iniciar com números, então 2A está incorreto, mas A2 estaria correto. Não pode ter caractere especial, como porcentagem, asterisco, hashtag, exclamação. E aqui em média nota não pode ter esse espaço entre as palavras. Comandos. Essas palavras não podem ser criadas para gerar um identificador. Tá? Alguns tipos de comandos são os tipos de variável, os modificadores, os comandos de repetição e condição. A maioria que a gente vai ver durante o curso. As constantes sempre vão ter um valor fixo durante a execução do programa, ao contrário da variável que ela pode começar sem valor e ir alterando esses valores durante a execução. A gente vai usar para definir o hashtag define ou define, o nome da constante e o valor. Esse valor pode ser número, letra, caractere. Um exemplo de um programa com duas constantes. Eu criei a constante define, o nome dela, meu nome, e como é um texto entre aspas duplas. Se fosse só um caractere, seria aspas simples. Criei aqui uma constante chamada idade, toda maiúscula, e atribuí o valor de 25. Construindo o programa, vou imprimir na tela os valores das constantes. Então, no caso, o primeiro aqui é o nome. Para eu retornar o valor da minha constante meu nome, que eu indiquei aqui em cima, eu vou colocar um porcentagem %s dentro das aspas aqui do printf. Então fica, meu nome é porcentagem %s, ele vai buscar o valor dessa constante e vai colocar aqui nesse campo. A gente usa porcentagem %s quando é texto, porcentagem %c quando é caractere. No outro printf aqui que fala sobre a idade, a gente vai usar o porcentagem %d, que é para número decimal, e também vale para inteiro, dentro das aspas duplas, vírgula, o nome da constante. Se fosse um número decimal com ponto flutuante, a gente colocaria um porcentagem %f e mais o nome da constante. Aqui um printf que a gente pode colocar na mesma linha as duas constantes. Porcentagem dele vai retornar o valor da minha constante idade, porcentagem %s da constante meu nome. Aí executando o programa, ele vai ficar meu nome é João, minha idade é 25. Eu coloquei aquele barra T que ele pula 8 caracteres, né, só para exemplificar da primeira aula. E minha idade é 25 e me chamo João. A gente vai ver basicamente esses três tipos de variável, que é a variável char, que armazena caractere, como char, o nome da variável, aqui está como letra 1, e no caso, quando for um caractere só, a gente vai usar aspas simples. No caso de palavras ou texto, a variável do tipo char, o nome da variável, o tamanho dela, que nesse caso foi 20 caracteres, e recebe o texto. O texto é sempre em aspas duplas. O tipo int são números inteiros com sinais positivos e negativos e também o zero. Int, o nome da variável, igual, recebe o valor. Aqui está como menos 25, sempre com ponto e vírgula. Tipo float, armazena números com ponto flutuante. Então a gente vai informar o tipo, que é o float, o nome da variável, e aqui o valor que eu vou atribuir. A gente não usa vírgula para atribuir valor de ponto flutuante na linguagem C. A gente sempre vai usar ponto. Então fica 3.14, ponto e vírgula. Esses outros tipos de variáveis a gente não vai usar muito aqui no curso. Então, ponto doble é basicamente um float com mais casas decimais, tem uma precisão melhor de cálculo. O enum é uma variável que ela vai ter
que ela vai receber vários valores. Então, por exemplo, meses do ano. Eu posso criar uma variável só e colocar os 12 meses de ano, de janeiro a dezembro, nessa única variável tipo enum. Pode ser usada, mas a gente não vai usar muito, porque a gente tem vetores e matrizes para isso. E também struct. Void, ausência de tipo. Quando a gente trabalhar com função, a gente vai usar bastante o void para ela retornar um valor, que esse valor pode ser texto, número com decimal. Então a gente vai usar mais para função, mais para o final do curso. Tipo pointer, armazena o endereço de memória de um objeto. A gente vai usar mais quando criar arquivo, né? Ou tiver que passar de uma posição da memória o valor para uma outra variável. A gente vai usar também mais para o final do curso. Uma variável sem atribuir valor. Então a gente vai colocar o tipo da variável e o nome dela. Então int num, float média, char sigla, sempre com ponto e vírgula no final. Atribuindo valores. É o nosso tipo de variável, o nome e recebe o valor. Aqui é o char recebendo a letra A, aí aspas simples. O char também pode receber número. Quando a gente verificar a aula de string, esse texto que a gente está gravando na variável char, ele pode ser convertido em número. Aqui o int idade recebe 18 e o float recebe a nota também, relembrando aqui que não pode ser vírgula, tem que ser ponto. A gente pode declarar várias variáveis na mesma linha, como o caso aqui o tipo int, a, b e c. E também na mesma linha a gente pode atribuir valores dessas variáveis. Então aqui float x recebe um número, vírgula y recebe outro número, vírgula z recebe outro número, ponto e vírgula. Atribuindo o texto na variável, a gente vai criar um tipo char, o nome da variável, o tamanho que a gente precisa caber esse texto e igual, entre aspas, e o nome que vai ser atribuído à variável. O scanf ele vai ler o dado digitado pelo usuário. Toda vez que a gente colocar um scanf, o terminal ele vai aguardar que o usuário digite para continuar o programa. A sintaxe é scanf, abre parênteses e abre aspas duplas. A gente vai colocar a porcentagem e o tipo da variável, se vai ser tipo D, tipo F ou tipo C, ou no caso de texto é tipo S também. E a lista de argumentos, onde que a gente vai colocar o e comercial e o nome da variável. Um exemplo do scanf, digita um número inteiro, armazena na variável no 1 e digita seu mês de aniversário, entre parênteses janeiro, fevereiro até dezembro, e armazena na variável mês nasce. Então aqui a gente vai pedir para o usuário, digite um número inteiro no printf, e no scanf a gente vai colocar, entre aspas, duplas, porcentagem de, vírgula, e comercial no 1, ponto e vírgula. Aí no campo de baixo a gente vai pedir para ele digitar o mês de nascimento. No scanf a gente vai colocar entre aspas duplas porcentagem S, fecha, vírgula, e comercial, mês de nascimento. Tá, a gente também pode ocultar esse e, no caso de string, tá? Então a gente pode tirar, deixar só nasce. Para string a gente também pode usar o comando gets, tá? Gets. A gente coloca gets, tudo minúsculo, abre parênteses, informa só o nome da variável, fecha parênteses, ponto e vírgula. No exemplo citado, a gente então cria as variáveis, a num, que é tipo inteiro, a mês nasce, que é tipo char, de tamanho 10, e faz a solicitação para o usuário. Digita o número, guarda na variável num, né, então porcentagem de, endereço num, mês de nascimento, porcentagem S, pode ou não ter o endereço comercial, e imprimimos o que o usuário digitou. Porcentagem, o número é porcentagem D, referente à variável num, e o mês de nascimento é porcentagem S, referente à segunda variável mês nasce. Ficaria assim na tela o número digitado pelo usuário, o mês que ele digitou, e depois a gente imprime o resultado. Exercício 1. Elabore um programa que peça ao usuário que digite o nome, a letra inicial do seu sobrenome, sua altura, sua idade e cidade onde reside, e depois imprime esses dados. Eu fiz o teste ali do programa e do jeito que a gente está vendo em arquivo fonte para executar, ele estava dando um erro. Tentei de todas as formas ali tirar o erro. Algumas vezes aceitava, outras não. Então, qual que é a forma para tirar, para não ter problema na execução do programa? A gente vai clicar aqui embaixo de arquivo e vamos escolher projeto. Vamos escolher projeto em C, console application. Tá? A gente pode determinar o nome do projeto, vou colocar aqui como aula 2 e dar OK. Aí ele vai gravar aqui na área de trabalho, então vou deixar aqui como aula 2.
Aqui ele já puxa ali o pré-determinado alguns comandos, mas a gente pode excluir esses comandos aqui. A gente vai deixar agora essa biblioteca, que é o stdlib, tá? E vamos acrescentar mais uma, para não ter problema do nosso programa não executar corretamente. Então a gente vai colocar, include string.h. Tá? Como a gente vai trabalhar com textos, né? Então a gente vai apresentar esse código. Vou colocar aqui entre o barra e asterisco. Então ficou assim, elabora um programa que peça então o nome, a letra inicial do seu sobrenome, sua altura, sua idade, cidade onde reside e depois imprime esses dados. A estrutura básica do programa, chaves. Então as variáveis a gente pode criar ou aqui debaixo das bibliotecas ou dentro da função main. Vamos usar dentro da função main para ser variável local. Então o que ele pede? Digita o nome. Vamos criar uma variável char, nome. O tamanho dela a gente pode colocar um tamanho 30, ponto e vírgula para fechar. Letra inicial do seu sobrenome. Então isso aqui é um caractere. Então é char, letra, ponto e vírgula. Altura. Então a gente usa float, altura, ponto e vírgula. Idade é inteira. Então a gente usa int, idade. A cidade, como é um texto, né, que a gente vai digitar, é char, cidade, tamanho dela, vamos deixar 30 também, ponto e vírgula. Então a gente declarou as variáveis. Agora a gente vai pedir para o usuário digitar e gravar esses 5 valores nas variáveis. Então vamos colocar um printf, nome. A gente vai gravar na função scanf, entre aspas duplas, porcentagem. Como é nome é texto, a gente vai colocar porcentagem s e a variável. Próxima é a letra inicial do seu sobrenome, printf, letra do sobrenome. Vou colocar um barra n aqui só para... nesse caso não precisa barra n, que sempre que a gente dá um enter quando o usuário digitar, ele vai pular uma linha. Então scanf, porcentagem c, que é um caractere apenas, e comercial, letra. Eu vou fazer mais um print. Altura. Altura. Altura é tipo float, a gente vai colocar porcentagem f, e comercial, altura. Agora falta a idade. A idade, para a gente receber no scanf, é porcentagem D, e comercial, idade. E o último que faltou, a cidade onde reside. Então, printf, cidade, scanf. Como a cidade também é um texto, eu vou colocar uma outra função que é o gets, só para vocês terem ideia aqui do que funciona também. Tá. Então aqui, o usuário digitou todos os dados e a gente vai atribuir em cada variável. Então, a gente pode dar aqui um F11 para ver se o programa, pelo menos até essa parte, está normal. Aqui ele pede o nome, vamos colocar o nome Gabriel. Letra do sobrenome, altura, ele pulou letra. Tá. Quando acontece isso, é um erro aqui da execução do programa. Depois que a gente preencheu o scanf nome, a gente vai colocar esse comando aqui, f flush std. Esse comando está dentro da nossa biblioteca stdlib. Tá? É esse comando aqui. Então, quando a gente usar muito scanf, com string, com texto, a gente vai usar esse comando para não ter esse problema. Então, vamos testar ali com F11 de novo. Então, lá, Gabriel. Letra do sobrenome agora passou. Vamos colocar letra T. Altura. Vou colocar decimal aqui, 1,76. Idade, 34. Cidade deu o mesmo problema. Então, a gente volta aqui. Antes de cidade, a gente vai repetir esse comando, fflush stdin, e vamos testar de novo. Lá, Gabriel, letra T, letra T, altura 1,50, diminui o tamanho, 25 anos, cidade, Rio. Pronto. Agora com fflush, ele tirou esse erro ali que a gente chama de erro de buffer ali. É normal acontecer isso aqui no deve ser mais, tá? Então por isso que a gente usa esse comando
Fflush. Como que a gente vai imprimir agora todos os nossos dados? Vamos criar um printf. O primeiro vai ser nome, porcentagem S, porque é um texto. Depois das aspas, a gente vai informar nome, ponto e vírgula. Se quiser fazer já o teste, a gente já faz direto. Então vamos lá. Fernanda, a, altura 1,60, idade 13, cidade Araucária. Nome Fernanda. Passou. Vamos digitar todos agora para ficar mais rápido. Letra do sobrenome. Faltou colocar dentro do print porcentagem C, tá? Para puxar os dados da variável letra. Próximo vai ser porcentagem F, porque pode ter número decimal. Outro printf, porcentagem D, depois das aspas, idade. A cidade onde reside. Então, que vai ser porcentagem S, depois as aspas, vírgula, cidade. Tá, eu não coloquei nenhum Fflush nesses prints para ver se dá certo, tá? Já que como não teve outro scanf, vamos testar. Vamos lá. Ferdinando, letra Y, altura 1,23, idade 57, cidade. Então, vamos lá. O nome Ferdinando, letra do sobrenome Y, altura 1,23, idade 57 e Cascavel. Então ele conseguiu puxar todos os dados. A gente pode deixar um barra N aqui para ficar separado. Aí vai digitar tudo de novo. Então ele está gravando e está imprimindo o que consta nas variáveis. Então tem que lembrar desse comando aqui, fflush, quando a gente trabalhar com scanf que envolva strings e caracteres. Tá? A gente sempre usa esse, a gente podia ter usado um aqui embaixo, né, para não ter problema. Mas como ele rodou normal, não precisou. Então chegamos ao final da nossa aula 2, a gente verificou sobre as variáveis, atribuições e declaração. Então até a próxima aula.